Olá, meu nome é Márcia Ramos, eu estou psicóloga e terapeuta EFT. Sou formada em psicologia desde 2001 e desde então a EFT ela me acompanha no consultório. A EFT é uma técnica de libertação emocional que eu digo que transforma a vida das pessoas, trazendo mais qualidade de vida, paz interior, tranquilidade, prosperidade. A EFT, ela limpa crenças limitantes, pensamentos autodestrutivos, elimina traumas, cargas emocionais como angústia, raiva, mágoa, ansiedade, medo, preocupação, ciúme, inveja, culpa. Ela também nos auxilia no processo de elaboração do luto, né? Ela é muito eficiente em situações de estresse pós-traumático. Pessoas que sofrem algum trauma e a partir de então começa a ter sintomas, né? Inclusive eu tenho um relato de fato, eu vivi isso no consultório com uma cliente. Ela presenciou, né, um suicídio. Ela morava num prédio e ela viu uma pessoa caindo e, né, não me lembro de qual andar, e ela ouviu o barulho dessa pessoa, do corpo caindo no chão, né? E aí, enfim, aí a partir daí ela começou a não conseguia dormir, começou muita ansiedade, muito medo. E em 4 sessões de FT nós conseguimos eliminar esse trauma dela. Ela não conseguia mais andar pelo prédio dela, né? Ela não conseguia, mas a partir daí, com esse trabalho com FT, ela conseguiu se libertar desse trauma, né? A EFT, a base dela é da medicina chinesa, né? Mais precisamente da acupuntura. A gente trabalha tocando nos mesmos meridianos da acupuntura. Eu vou fazer uma demonstração logo aqui para você ver como é que funciona. E parte-se do princípio, né, a medicina chinesa, que as questões físicas, as doenças, elas surgem a partir da interrupção do fluxo de energia no nosso corpo, né? Nos meridianos. Então, assim, são canais de energia por onde circula, né, a nossa energia. E quando se tem alguma situação difícil, desagradável, sofremos algum trauma, esse canal ele é interrompido e aí a partir dali cria-se uma emoção. E é uma sujeira. E se não é limpa, vai interromper o fluxo de energia e naturalmente vai causar prejuízo para nós, né? Físico. Então a EFT ela vem para poder auxiliar nesse processo de limpeza. É como se eu jogasse um carvão na parede, se eu não passo um pano, né? O carvão, a marca vai ficar lá. E aí, a EFT é isso, né? As cargas emocionais é como esse carvão. Aí vem a EFT e limpa a partir dos toques que a gente vai fazendo. Então, assim, os benefícios são inúmeros. Clareza mental, lucidez para a tomada de decisões, né? Naturalmente, isso nos traz o equilíbrio emocional, restaura a nossa energia, ânimo, vitalidade, eleva a nossa autoestima, resgata o nosso poder pessoal, amor próprio, alivia o estresse, libera as tensões físicas. A EFT, ela nos ajuda a melhorar o relacionamento conosco, com o outro e com o mundo, né? Libera os sintomas de transtornos pós-traumático, como eu coloquei, controle da ansiedade, o luto, né? Também a questão do luto, de trabalhar os processos do luto, as etapas do luto, né? Culpa, ativa memórias do inconsciente e cura as doenças, né? Pode chegar a curar doenças, como eu disse. A EFT, ela atua no nosso inconsciente, ela vai limpando pela superfície, né? E ela vai trabalhando em camadas e ela vai aos pouquinhos adentrando e chegando no nosso inconsciente, ativando memórias que de fato a gente não tinha nem como lembrar, né? E coisas às vezes que vem desde o útero materno, porque todos nós acumulamos memórias. Isso fica registrado em nossas células. E a EFT, ela limpa essas marcas.
A EFT, ela pode ser aplicada em crianças, em jovens, adultos, idosos, sem restrição de idade, inclusive em pets. Tem veterinário que trabalha com EFT em pets. Na criança, a gente pode fazer em nós, né? Fazer o toque em nós com a intenção do problema da criança, ou de repente no idoso também. Se a pessoa não conseguir se auto-aplicar, a gente pode fazer, e existe e há de fato o resultado. É possível fazer sozinho? É possível, e eu digo que é fundamental, né? Porque para que a gente não vá mais acumulando cargas emocionais no nosso dia a dia. A autoaplicação é fundamental, eu digo para os meus clientes, a gente tem 50 minutos aqui, é muito pouco, né? É pouquíssimo, então o ideal é que você utilize a técnica para não acumular mais sujeira. Porém, dependendo da situação, é fundamental que tenha o apoio de um terapeuta. Por quê? Porque ele, por ter a formação, ele tem um olhar diferenciado, ele vai conseguir fazer investigações mais profundas através de perguntas, né, de questionamentos, e vai direto ao ponto. Quanto mais clareza, objetividade a gente tiver em relação à questão a ser trabalhada, a eficácia da técnica é certa, tá? Às vezes, pessoas trabalham de uma forma muito subjetiva e aí fala, mas não teve resultado. Por exemplo, eu vou trabalhar, eu tô com medo. Medo, tá? Medo de quê? Não sei, medo de quê? Tá, a gente vai trabalhar de uma forma genérica. Pode, vai melhorar ali, mas não significa que vai limpar a origem deste medo. Então, medo de aranha. Tá, então vamos lá, trabalhar medo de aranha. Medo de dirigir, ok, então vamos trabalhar no medo de dirigir. Então, quanto mais específico, melhor a eficácia da técnica. Inclusive, essa técnica ela pode ser aplicada em grupo. Você está fazendo junto com o teu companheiro, com o teu amigo, com o teu filho. É tranquilo de fazer também. E com um terapeuta, obviamente, você também tem a possibilidade de aprender, né? Inclusive aprender a própria técnica para você cada vez mais vai se aperfeiçoando da forma que ele vai conduzindo, você vai ouvindo os questionamentos e você pode levar isso também. Eu digo que é quase como um curso, sabe? Porque além de você estar se auto-cuidando ali, você também está aprendendo para levar para o teu meio. Eu tive experiências no consultório com pessoas que se curaram de traumas, né? Como eu já coloquei a questão da cliente, do trauma que ela viveu em relação a um suicídio que ela presenciou. Uma pessoa que se curou do medo de cobra, ela estava na sessão, a gente estava fazendo um trabalho que não tinha nada a ver com cobra, e de repente ela trouxe, né, numa fala dela essa questão com medo, e só de falar a palavra cobra ela já tinha um incômodo muito grande, né, e isso estava pautado na vida dela, esse medo de cobra, por mais inconsciente que fosse, medo, ele seja o medo, seja qualquer outra carga emocional, são coisas que a gente vai acumulando durante a vida, né? Então, assim, esse medo também, dentre os medos que ela sentia, também era um que atrapalhava a vida dela. Mas ela nem imaginava. E foi curado. E era um medo desde a infância. Uma outra pessoa, desde criança também, e hoje ela tá com quase 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos, se eu não me engano. Ela curou um trauma de gato. Ela não podia falar também a palavra gato. Em 5 sessões nós curamos, eliminamos esse medo de gato. Inclusive tem um depoimento dela muito bonito no meu Instagram, né? Márcia Ramos Sirius, vai estar lá no Instagram, onde ela traz esse depoimento dela. Inclusive a última sessão dela foi segurando a gatinha do consultório no colo. E esse depoimento foi exatamente após essa conquista dela, né? Então, foi muito difícil para ela. E esse vídeo foi, assim, logo após a sessão, né? E onde ela relata o quão difícil para ela foi até esse momento da vida dela, esse medo do gato, porque ela não podia nem ouvir a palavra gato. Quando ela ia no consultório, nós tínhamos que
fechar os gatinhos, né, numa sala, porque ela tinha pavor. E na última sessão ela já estava com uma gatinha na mão, né, acariciando a gatinha. Processo de elaboração de luto, uma outra cliente também, por mais de 30 anos, ela carregava umas questões que ela não sabia de onde vinham, não tinha nem ideia, né? E em função dessa busca, né, pelo autoconhecimento e querer resolver as questões emocionais dela, os conflitos, trabalhando também com a FT, ele viu que ela não tinha elaborado o luto do irmão, né, que já tinha falecido há mais de 30 anos. E essas cargas emocionais que foram acumuladas desde então, né, há 30 anos, estava reverberando no dia a dia dela, impedindo que ela tivesse tranquilidade, paz interior, clareza mental, enfim. Ela também conseguiu fluir de forma mais leve pela vida a partir da limpeza desse luto também, que ela achou que tinha elaborado e não tinha. Assim, a EFT, ela começa a gente falando uma frase 3 vezes, tocando no ponto karatê, que a gente chama. A gente prepara uma frase principal, e depois a gente vai tocando nos outros pontos. Bom, se você tem curiosidade ou se você tem alguma questão que você entende que precisa de ajuda de um terapeuta para ajudar na limpeza, né? Seja de uma crença limitante, cargas emocionais negativas, raiva, mágoa, angústia, culpa. Culpa é terrível, assim, né? E muitas vezes, em processo de luto também, de elaboração de luto, tem culpa. Eu tive também uma cliente que a mãe dela já tinha morrido há 4 anos, e há 4 anos ainda ela tinha as coisas da mãe. E ela vivia numa tristeza, ela parou a vida dela, porque ela trazia uma culpa, porque a mãe queria morrer em casa e não no hospital, e infelizmente não teve como atender esse pedido da mãe. Ela faleceu no hospital. Então ela sentiu culpa por não ter atendido o pedido da mãe. Nós trabalhamos em uma sessão, se eu não me engano, 1 ou 2 sessões, ela já fez uma mudança na casa dela. Já começou a separar as roupas da mãe para doação, mandou pintar a casa, mandou fazer uma reforma na casa. Em 2 sessões de FT, né, a gente trabalhou essa culpa, ela entendeu que ela não tinha culpa, né, era o que tinha que ser, né? E aí ela conseguiu se libertar e seguir a vida dela de forma mais leve, né, com um sorriso no rosto. Se você tem interesse, né, ou a necessidade de conhecer EFT, de literalmente sentir no teu corpo o benefício dela para a cura de algo que você tenha, eu estou à disposição. É só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tem meu Instagram, que sempre eu estou postando alguma coisa lá, que é @marciaramoscírios, e meu site, que é Ser e Metamorfose. Gratidão pela tua atenção e espero que essas informações tenham te auxiliado, né? Minimamente trazido uma luzinha aí, né? Se você não conhecia, está conhecendo FT, e se já conhecia, de repente pode eu ter trazido alguma informação que tenha agregado para você. É isso, grande beijo no coração.